Começou a gravar já. Vamos lá, muchachos. Eu vou repetir um pouco e vou até o final hoje, tá? Então, revelação do Cordeiro na adoração. Quando você pensa em Jesus como Cordeiro, qual é a visão que você tem? Eu creio que todos nós aqui, se falar, como é que você enxerga Jesus como Cordeiro? Vai vir literalmente uma visão de um cordeiro. Cordeiro manso, calmo, frágil, passivo, um cordeiro físico, essa visão que a gente tem. Mas nós vamos ver como que os anjos, né, os seres viventes, os anciãos no céu, estão tendo a visão do cordeiro. Então, a visão desses seres lá no céu é algo tão grandioso e majestoso que a descrição, né, da adoração no céu ao Cordeiro é algo impressionante. Olha só, e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhões e milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza e a sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, na adoração feita pelos anjos, seres viventes, os anciãos na sala do trono, podemos ver que podemos ver o Cordeiro sendo exaltado pelo quem ele é. E o número de adoradores é incontável, milhões e milhares de milhares. Vocês imaginam qual que é a visão que esses seres celestiais estão tendo do Cordeiro? É algo tão glorioso, algo tão majestoso, né? Essa descrição dessa adoração. E nós vamos ver aqui, foi o 11 e o 12. O 13 vai ampliar mais os adoradores. Nós vamos ver agora toda a criatura no céu, na terra, debaixo da terra e do mar, é uma visão universal. Olha só, então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: Amém, Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Gente, vocês estão conseguindo captar nesses versículos a visão celestial que esses seres têm do Cordeiro? E aqui as outras criaturas, né, que é o universal, né, que estão no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, então eles também estão tendo uma visão gloriosa. E aí essa visão gloriosa é tanto de Deus como Cordeiro. Então a gente pode entender que Deus e o Cordeiro são vistos lá no céu de forma gloriosa, né? Majestosa. Então, essa adoração revela quem o Cordeiro é, que ele é adorado igualmente como Deus, ambos assentados juntos no trono.
Essa adoração é uma descrição da grandeza e majestade do Cordeiro. Ele foi morto, que foi morto, né? Quer dizer, se refere ao amor sacrificial e redentivo do Cordeiro. O Cordeiro tem poder no sentido de autoridade para governar, agir e cumprir o propósito de Deus. Riqueza no Cordeiro, a plenitude, suficiência e abundância de todos os recursos de Deus. Sabedoria. Então, o Cordeiro manifesta a perfeita sabedoria de Deus, especialmente na cruz e na redenção. Força, o Cordeiro tem vigor e poder invencível para vencer todo o mal e sustentar seu reino. Honra, o Cordeiro é digno de toda reverência, valor e exaltação. Glória, o Cordeiro possui majestade, excelência e beleza divina plenamente manifestada. Louvor, o Cordeiro é digno de ser celebrado, confessado e exaltado por toda a criação. Domínio pelos séculos dos séculos, o Cordeiro reina soberanamente. O Cordeiro, ele é soberano, ele tem o controle, o domínio de todas as coisas por toda a eternidade, com autoridade e senhorio. Então, aqui nós vemos que o Cordeiro não é fraco e nem passivo, mas que o Cordeiro é grandioso, poderoso, majestoso e glorioso, digno de todo louvor. É importante entender que o Cordeiro é e faz tudo isso com a essência da humildade. Ele foi morto ou morreu humildemente. Ele tem um poder humilde, riqueza humilde, sabedoria humilde, força humilde, honra humilde, glória humilde, louvor humilde, domínio pelos séculos dos séculos humilde. Gente, eu queria que vocês entendessem que essa revelação do Cordeiro na adoração celestial é tudo isso aí, né? É uma revelação gloriosa e majestosa. Eu creio que não teria outra forma, né, de descrever o Cordeiro, né? Essa adoração revela quem é o Cordeiro na adoração, que é a mesma adoração que se faz a Deus, porque a maneira como se vê o Cordeiro e Deus lá no céu, né, é semelhante um ao outro, ok? Então, é muito importante essa revelação do Cordeiro na adoração lá no céu. Vamos falar um pouquinho ser semelhante a Jesus. Se você quer ser semelhante a Jesus, então você precisa ser semelhante ao Cordeiro, pois o leão é o Cordeiro. E essa essência do Cordeiro é a humildade. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Então, a única vez que Jesus fala do seu interior, do seu coração, ele diz que o seu coração é o quê? Humilde. Jesus poderia dizer que seu coração é cheio de fé, cheio de amor, de compaixão, de misericórdia, etc., né? Ele poderia dizer
tantas e tantas coisas do seu interior ou do seu coração. Mas Jesus diz claramente: sou humilde de coração. E isso significa uma humildade interior e profunda em seu ser. Por isso, ser semelhante ao Cordeiro é ter essa essência, é ser humilde de coração. E você sabe que coração aqui, para ele, significava todo o ser da pessoa, né? Não é só o intelecto, não é só a emoção, é corpo, alma e todo o ser, né? E ser manso é o fruto visível dessa humildade de coração, ok? Filipenses, então, de 5 a 8, resumindo aqui, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. A si mesmo se humilhou até morte, né? Morte de cruz. Então, ter o mesmo sentimento, a palavra aí no grego é phronesis, ter a mesma atitude, ter a semelhança de Cristo, né? Você pode entender assim. Então, se você quer ser igual, semelhante a Cristo, então aí ele vai listando, né? O que você tem que ser, né? Então, a essência do caráter revelada em Cristo, em Filipenses 2, de 5 a 8, pode ser resumida em uma palavra. O que é? Humildade. Então, Jesus deixou seu trono de glória, esvaziou-se a si mesmo, e esse a si mesmo é importante, foi intencional, e ele se tornou homem. Isso foi a encarnação de Cristo. Aí foi para ele deixar a sua glória e se tornar o homem. A humildade seria uma humildade imensurável, né? Deixar de ser um ser ilimitado, se tornando um ser limitado, né? É muita humildade. Isso foi uma humildade imensurável. Não tem como medir essa humildade tão grande que foi. Deixar de ser, né, Deus para se tornar homem. E como homem, Jesus escolhe, então, ser um escravo, se tornou um escravo, quando ele poderia ser rei, político, empresário, etc., né? Então, novamente, isso mostra como Jesus foi humilde. E Jesus poderia morrer de várias formas, mas ele escolheu morrer na cruz, que era a morte mais cruel, violenta, dolorosa e humilhante que havia na época. Então, novamente mostrando a humildade. Então, tudo isso revela a grandeza imensurável da humildade de Cristo. Por isso, a imagem revelacional de quem é Jesus no céu é o Cordeiro. Ser semelhante a Jesus é ser semelhante ao Cordeiro. E ser semelhante ao Cordeiro é ter o mesmo coração do Cordeiro. Qual que é? Humilde de coração. Então, vocês começam a entender que fica muito forte aqui a imagem do Cordeiro nessa descrição de Jesus, né? A humildade, a grandeza da humildade de Jesus. Então, Deus escolheu
o Cordeiro para ser essa imagem revelacional de Jesus ali no céu e aqui na terra, por causa da essência do Cordeiro, que é a humildade. Agora, a gente fala, né, nos discipulados, e isso é muito importante, que o alvo, né, o objetivo, o propósito do discipulado é formar homens que tenham o caráter de Cristo, a maturidade de Cristo, né? Homens semelhantes a Cristo. Então, é essa a ideia. Mas quando a gente fala isso, o que as pessoas entendem? O que vocês entendem? Poxa, você tem o caráter de Cristo, a maturidade de Cristo, você vai pensar num super-homem, né? O cara é isso, é aquilo, num homem perfeito. Mas, num certo sentido né? Mas ser semelhante a Cristo, né? Então, por isso que alguns pensam, né, formar homens segundo a maturidade e caráter de Cristo é formar, né, um Cristo semelhante que é o leão, forte, vitorioso, poderoso, conquistador, próspero materialmente, profissionalmente, etc. Mas a gente vê que formar homens semelhantes a Cristo é ser cordeiro, manso, humilde de coração. Então, é interessante que não passa na cabeça das pessoas de desenvolver, né, homens que tenham a maturidade, o caráter de Cristo, não passa na cabeça de formar homens semelhantes ao Cordeiro. E é isso que é importante esse estudo sobre o leão e o cordeiro. Então, fica aqui que trabalhar discipulado é formar homens que tenham a maturidade e o caráter de Cristo, homens semelhantes a Cristo. E na nossa imagem, que hoje está dentro da igreja, é um leão, e não um cordeiro. Então, é muito importante isso que eu estou apresentando para vocês, ok? Então, a teologia do leão versus a teologia do cordeiro. Definindo o termo teologia segundo do leão segundo o mundo. Não é uma teologia que nega Jesus como o leão da tribo de Judá. Isso é importante, porque o leão da tribo de Judá é um título messiânico verdadeiro e bíblico. Então, nós temos que tomar cuidado que Jesus é o leão da tribo de Judá, ok? O problema é que surgiu uma teologia que eu estou chamando de teologia do leão segundo o mundo, que é uma distorção que penetrou, né, na teologia cristã. A teologia do leão segundo o mundo é uma teologia que enfatiza uma mentalidade que nós, cristãos, somos como um leão segundo o mundo, conquistadores, poderosos, vitoriosos. Nós somos leão, mas só que quando fala leão, a mentalidade que vem é essa mentalidade do leão segundo o mundo. Nas igrejas evangélicas é muito usada a figura do leão em banners, camisetas, etc. Mas dificilmente se tem imagens de cordeiro, porque na cultura das igrejas o cordeiro tem mais significado de fraqueza e passividade.
Agora, vamos definir o termo aqui, teologia do Cordeiro segundo a palavra. Então, a teologia do Cordeiro, segundo a palavra, se refere à revelação bíblica, especialmente em Apocalipse, onde Cristo é revelado como o Cordeiro. Em Apocalipse 5, de 5 a 6, o ancião anuncia o leão, e quando João olha, ele vê o quê? Um cordeiro. Então, a visão não nega o leão, ela está revelando quem é o leão. O leão é o cordeiro. Então, isso tem que ficar claro, né? Por isso, essa teologia enfatiza que nós cristãos devemos ser semelhantes ao cordeiro, um caráter manso e humilde de coração, e não leões no sentido mundano de autoexaltação, de poder e conquista, mentalidade dos coaches. Essa teologia revelada que Jesus é o Cordeiro, desde sempre, essa teologia revela que Jesus é o Cordeiro desde sempre, vem desde a eternidade e para sempre, por toda a eternidade. Jesus foi muito criticado, desprezado e humilhado, mas como ele reagiu? Sempre reagiu com mansidão e humildade. Até na sua condenação, na morte de cruz, Jesus foi como ovelha para o quê? Para o matadouro. Então, você vê os relatos nos evangelhos, a maneira que Jesus foi esbofeteado, criticado, humilhado, condenado, né? Pôncio Pilatos disse: não vejo nenhuma culpa nele. Então, Jesus não tinha nenhuma justificativa de ser condenado à cruz. Não tinha. O próprio Pôncio Pilatos disse: não vejo nenhuma culpa. E lavou as mãos ali, né? Então, ele foi condenado injustamente, de morte, de cruz, humilhado, né, massacrado ali, né, como ovelha para o matador. Então, não queremos fazer justiça própria, nem queremos mostrar ou provar nada. Jesus não quis fazer nada disso. A única coisa que devemos refletir é essa imagem de Jesus como Cordeiro. A teologia do leão, segundo o mundo, é a teologia centrada no eu, no ego, na autoafirmação, na exaltação pessoal, na força, na conquista, no domínio, no sucesso, na prosperidade e no amor a si mesmo. Gente, isso aqui não é falado ou apresentado de forma clara, como eu estou colocando aqui. Ela vem de uma forma sutil, de uma forma imperceptível. Mas se você começar a analisar como que essa teologia do leão, segundo o mundo, está penetrando hoje nas igrejas e na mentalidade cristã, é uma coisa sutil, mas no fundo, essa teologia é centrada nisso tudo que eu estou colocando. O que ela diz? Eu sou forte, eu sou vencedor, eu sou conquistador, eu vou prosperar, eu vou dominar, eu sou cabeça e não cauda, eu nasci para reinar.
né? Alguns falam, eu sou filho do rei. Então, o centro, sutilmente, não é Cristo, mas você repara na declaração, eu sou, né? Então, o centro está no eu sou, está no homem, não em Cristo. Não é a cruz, mas é a realização pessoal, não é a negação do eu, mas a exaltação do eu. Então, a essência da teologia do Leão Segundo o Mundo é sutil, mas ela força, né? Traz duas essências, o orgulho e amor a si próprio. A teologia do Cordeiro segundo o mundo é a teologia centrada em Jesus, na cruz, na negação do eu, na obediência, na humildade, no amor sacrificial e na fidelidade a Deus. Ela diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga Cristo, né? Morra para o eu, viva para Deus e para os outros. Perca a vida por amor de Jesus, vença pelo sangue do Cordeiro. O centro não é o homem, mas Cristo. Não é o ego, mas a cruz. Não é conquistar para si, mas entregar-se por amor. Essência da teologia do Cordeiro, segundo a palavra, humildade e amor sacrificial. Então, comparando a teologia do leão segundo o mundo e a teologia do Cordeiro segundo a palavra, né? Então, quer subir, se aparecer, e o outro descer, se humilhar. Ser servido, mas aqui a teologia do Cordeiro é servir. Teologia do leão é dominar, e a teologia do Cordeiro é obedecer. Teologia do leão é conquistar, possuir, né? A teologia do Cordeiro é sacrificar-se, doar-se, né? A teologia do leão é viver para si. A teologia do Cordeiro é morrer para si. Teologia do leão é vencer para si. E a teologia do Cordeiro é vencer para Cristo, né? Então, novamente aqui, teologia do leão e a teologia do Cordeiro. Exaltação, exalta o eu, aqui crucifica o eu e exalta Cristo. Alimenta o ego, o orgulho e o amor próprio. E aqui produz o amor sacrificial. Forma pessoas fortes para si mesmas. Forma pessoas quebrantadas, humildes, cheias de amor, parecidas com Jesus. Irmãos, deixa eu voltar. Isso aqui pode parecer exagerado, mas não é. Não é. Você começa a analisar, é sutil, imperceptível, mas uma tem o foco em si mesmo, no eu, e a outra, o foco é Jesus. Uma, sem perceber, alimenta o ego, o orgulho, e a outra é focada no amor sacrificial, na humildade. Então, é algo que está permeado hoje, né, em muitas e muitas igrejas, né, de forma sutil, imperceptível. Mas é isso que é essa ideia do leão. O leão gera. E em algumas igrejas, isso aqui, a teologia do leão, é mais amena, mas não tem uma teologia clara do cordeiro. Do leão, se tem, né? Se fala do leão, se
incentiva a ser como o leão. Porque a imagem que se tem nessa teologia é que Jesus é o leão da tribo do Judá, Jesus está voltando como leão, e Jesus, como leão, vai reinar. Então, essa imagem do leão reinando, rugindo, conquistando, destruindo as obras do mal, das trevas, né? Então, é essa imagem que sutilmente entrou, né, na cultura evangélica atual, moderna. E não se colocou o cordeiro, se apagou a imagem do cordeiro. Então, teologia do leão segundo o mundo. Foca na conquista, no poder, no sucesso, na prosperidade terrena e na ideia só bênçãos, só vitórias, sem a centralidade da cruz. Coloca o eu no centro, mede sucesso por resultados imediatos, né? E substitui os valores do reino pelos valores do mundo. Isso também é muito sutil. Declara, eu sou isso e aquilo em Cristo. Mas a ênfase é no eu sou e não no em Cristo. Exemplos práticos, declaração. Eu tomo posse, eu determino, eu sou filho do rei. Esse ano será o meu ano. Eu vou comer o melhor da terra. Muita ênfase no eu e pouca ênfase no que sou em Cristo e negar-se a si mesmo. Muitas igrejas fazem declaração no começo do ano disso, né? Ano da colheita, ano da prosperidade, ano da multiplicação, ano da vitória, né? Então, são declarações que sutilmente estão relacionadas com essa teologia do leão segundo o mundo. ênfase em liderança forte, mas pouca em ser humilde e prestar contas. Igrejas que celebram crescimento focam no crescimento e não no amor e na disposição para sofrer com os fracos e necessitados. Discipulado que ensina a ser vencedor nas coisas terrenas, mas não a dar a vida, se sacrificar e sofrer pelo irmão, que é a essência, né, do Cordeiro. 1 João 3:6 é aquele versículo que fala: nisto conhecemos o amor de Cristo, e ele deu a sua vida por nós, e devemos nós dar a vida pelos irmãos. Então, a essência do Cordeiro é essa, de dar a nossa vida por amor aos irmãos. Espiritualidade centrada em receber de Deus, essa é o foco sutil da teologia do leão, não se parecer com Cristo, né? O problema não está em falar de vitória, mas em falar de vitória sem cruz, ok? E a teologia do Cordeiro, segundo a palavra, foca em Cristo, no reino de Deus em primeiro lugar, na humildade do Cordeiro, né? E sabe, quando fala no reino de Deus em primeiro lugar, as pessoas estão querendo construir que reino, né? E elas estão mais preocupadas no seu reino, nas suas coisas, né? No seu ministério, né? Na sua própria glória. É sutil isso, né? Não estão fazendo o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a humildade do Cordeiro, o amor sacrificial do Cordeiro, na entrega pelo próximo e na busca das coisas eternas, né?
Então, coloca a cruz no centro. Porque como é que a gente vai desenvolver humildade, né? Amor sacrificial? Então, aquele gráfico que eu mostrei, né, para desenvolver o caráter de Cristo, que mostra o eu centrado e o eu negado. Então, a cruz é fundamental, a morte do eu, porque o eu negado é que vai gerar a humildade. Então, a morte do eu, na morte do ego, e vive com os olhos nas coisas eternas e não terrenas. Então, isso tem a ver com o reino de Deus, porque as pessoas estão com foco aqui na terra, com o sucesso do seu ministério, com o sucesso do seu trabalho, da sua profissão, e não focada no reino de Deus e nas coisas eternas, acumulando, né, tesouros no céu e esperando o galardão eterno e não nas recompensas terrenas e temporárias. Então, a cruz, ela leva para focar nas coisas eternas e não nas coisas terrenas. Busca ser semelhante ao Cordeiro, ter o caráter de Cristo. Então, quando fala do caráter de Cristo, Filipenses 2, de 5 a 8, né? Mateus, né, que fala de ser manso e humilde. Então, exemplos práticos. Igrejas que caminham com os que sofrem, mesmo que isso não dê retorno. Cristãos que perdoam, suportam perdas e permanecem fiéis. Lideranças que servem, não se autopromovem e aceitam ser confrontadas. E um exemplo de humildade que deve partir, né, esse exemplo de humildade, é o líder, o pastor. Ele tem que ser o primeiro a se dispor a ser confrontado por qualquer membro da igreja, né? E eu dizia isso na minha igreja, né? Falava, olha, a pessoa mais aberta a ser confrontada nessa igreja tem que ser o pastor, no caso eu. E se tiver qualquer coisa que eu fizer de errado, vocês têm total liberdade de chegar para mim e chamar minha atenção. Então, o pastor, em qualquer ação que ele fizer de errado, ele tem que ser repreensivo. Discipulado que ensina a crucificar o eu, a ser generoso com o próximo e amar sacrificialmente na prática, ser semelhante ao Cordeiro. Igrejas que vivem, 1 João 3:6, dar a vida pelos irmãos, e não apenas falar de vitória. Essa teologia não parece ser atraente aos olhos do mundo, mas é exatamente assim que o Cordeiro reina, com humildade e pelo amor sacrificial. Então, teologia do leão versus teologia do cordeiro. O contraste essencial entre a teologia do leão e a teologia do cordeiro. A teologia do leão, segundo o mundo, foca o eu. Autoexaltação, glória pessoal, autoconfiança, né? Eu sou isso, eu sou aquilo. Conquista sucesso para si. Teologia do Cordeiro, segundo a palavra, foca na cruz, na morte do eu, na entrega, humildade e amor sacrificial. A teologia do leão, segundo o mundo, alimenta o eu. A teologia do Cordeiro, segundo a palavra, crucifica o eu. A teologia do leão, segundo o mundo, exalta o ego. A teologia do Cordeiro, segundo a palavra, conduz à cruz. Só onde o eu morre,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia a dia. Há humildade e amor genuíno, e o reino de Deus se manifesta. Então, concluindo esse alerta, cuidado com a teologia do leão segundo o mundo. Precisamos resgatar a teologia do Cordeiro segundo a palavra. Maturidade cristã é isso, ser semelhante a Jesus, ter o caráter de Cristo, que tornar-se semelhante ao Cordeiro. Grandes homens de Deus, você pode ver, os grandes homens de Deus, todos eles eram humildes e amorosos, eles eram semelhantes ao Cordeiro. Muitos líderes que caíram, o que aconteceu? Alimentaram o orgulho, o ego e a autoexaltação. Eram mais parecidos com o leão segundo o mundo. Pode reparar, né? Todos esses grandes líderes que caem, sem perceber, eles alimentaram o orgulho, o ego e a autoexaltação. Eles eram leão. Muitas igrejas ainda esperam Jesus como os judeus esperavam. Um Messias rei, conquistador, forte e vitorioso. E isso é bíblico. Mas a grande revelação de Apocalipse é essa. O leão da tribo de Judá não é negado, mas é revelado como o Cordeiro. O rei vitorioso, poderoso, que governa, julga e é adorado, é o Cordeiro. Jesus é o Cordeiro, desde sempre e para sempre. Amém. Muchachos, consegui terminar esse estudo aí. Temos um tempinho aí. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Não vai fazer pregação, né, irmãos? Peço sempre isso aí. Não pregar, ok? Ô, Marçal, primeira coisa que eu tenho pensado sobre esses estudos é que você, como sugestão, né, poderia, num próximo encontro, né, fazer uma série de perguntas para nós, porque nós precisamos meditar no que você tem ensinado, entendeu? Então, a gente precisa voltar durante a semana, revisar, fazer a nossa introspecção, entendeu? Analisar o que Deus tem nos falado, para a gente não passar para mais um conteúdo sem a gente aprofundar isso que temos recebido. Então, assim, é tão tremendo isso que eu acho que nós precisamos ser mais, assim, chacoalhados com essa palavra, de forma que a gente possa manifestar. Ô Vasni, você acha que está meio exagerado? Às vezes eu fico preocupado com isso, sabe? Que o estudo, ele bate muito forte, né, em algumas coisas aí, e eu não sei se eu estou exagerando tanto no lado do leão, dizendo que as igrejas estão assim, 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 quanto no lado do cordeiro, que tem que ser humilde, manso, tal, né? Você acha que está exagerado de um lado ou de outro? Na minha visão, não. Eu acho que é uma realidade, entendeu? Tanto a realidade do leão, que é disseminado, entendeu? Quanto a realidade do cordeiro, que é subestimado, que é pouco transmitido. Então, de fato, por isso que eu estou falando que a gente precisa ser, de alguma forma, Aqualhado, né? Refletir mais chacoalhado, sobre... a gente possa refletir, a gente possa dar as respostas. Não, a gente, né, é tão rico, mas às vezes a gente passa a semana e não volta. Eu estava meditando nisso. Quanta coisa está relacionada com o cordeiro. É que tem muito conteúdo aqui, né, Vasni, para dizer a verdade, né?
Exatamente muita isso. informação, né? Então vale a pena, né, a gente gastar tempo entre nós mesmos, talvez fazer aquelas perguntas, né? O que Deus tem mudado em nós a partir do ensino? O que vamos fazer com o ensino, né? O que o Senhor tá me transformando, né? Então, e aí a gente passar, cada um de nós individualmente, todos que estão aqui, podemos falar, né? Amém. João, Exagerado foi Jesus, rapaz. Ele foi até a cruz. Eu até diria assim que muitas vezes a gente tem que hiperbolizar as diferenças para que de fato receba um choque e de fato chegue ao equilíbrio, né? Porque Jesus ele ultrapassou os limites, né? Em cada situação, né? Mas ele conseguiu expressar verdadeiramente aquilo que ele queria. Então a questão toda do leão e do cordeiro, de fato, o cordeiro é uma imagem apagada no meio cristão, no sentido que é muito mais valorizada a imagem do leão, né? Então precisa desse choque, precisa dessa confronto de imagem, para de fato o cordeiro ser colocado no devido lugar que ele merece nas nossas mentes, na questão do meio cristão e tudo mais, e o que Jesus veio nos ensinar como cordeiro, né? Na verdade, a gente não vê o ensino de Jesus, ele falando dele como leão, ele só fala só como cordeiro. sabe, isso tudo que eu estou trazendo, na verdade, eu não sei qual a limitação dessa palavra heresia, tá? Mas talvez se Paulo tivesse aqui, hein, nem nós que estamos estudando Paulo, será que ele não chamaria que entrou uma heresia na igreja? Porque isso é muito sério. E chamar isso de heresia talvez fosse o correto, porque é uma coisa que tá muito forte em muitas igrejas e muitos ensinos que se fazem por aí. Está permeado. Então, eu creio que desse jeito eles estão, sem perceber, inflando o ego das pessoas. Não, vocês são vitoriosos, nós somos prósperos, nós somos conquistadores, nós somos isso, somos aquilo. Então, infla demais, né? E esse discurso é sutilmente muito carregado. Algumas igrejas mais extremadas, mas outras até reformadas com essa mentalidade do leão. Então, eu, quando comecei a fazer esse estudo, eu senti assim, uma coisa assim, puxa vida, isso é muito sério, gente. Isso aqui, assim, apresentado desse jeito, até meio como cordeiro, humilde, né? Parece mais um ensino, mas isso aqui é altamente confrontador. E eu não sei se isso aqui aponta para trazer uma grande heresia que entrou dentro das igrejas evangélicas. Não sei se eu estou exagerando, por isso é que eu estou chamando a atenção aqui. Se eu não estou exagerando, ou se realmente isso está virando uma heresia. E Não é exagero. grandes homens de Deus, viu? Não é gente assim, é pregadores que conhecem Bíblia, né? Isso aqui é difícil. Só Fala aí. lembrando lá, Marcelo, que nós temos sido ministrados aí, né, pelas manhãs. Isso aqui, na linguagem de hoje, seria assim, ó, nada a ver com o céu. Né? E a gente vê que Paulo chama isso de outro evangelho. Né? E ele conclui dizendo assim, é maldito. Então, o que nós estamos vendo não é uma coisa assim, ó,
não é dois caminhos, né? É um que leva para o céu, na nossa visão, né? E o outro que já continua no inferno, né? Então, tem que ser radical, não no sentido de oposição, não no sentido sabe, nós estamos certos, estão errados, não. Essa é a mensagem do céu. A mensagem do céu é que nós sejamos humildes, que nós sejamos simples, que nós sejamos Ele, né? E não sejamos nós. Então, é muito sério isso, não é... Às vezes a gente coloca aqui no nosso meio, tá assim, tá assado, mas na verdade, cara, isso é do inferno, esse negócio aí. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Já vamos encerrar. Falta 2 minutinhos aí. Só dizer, Marçal, que se a sua mensagem fosse do leão, tinha muita gente aqui. Se o Marçal aqui fosse o outro Marçal que estava falando do leão, da vitória, o outro Marçal, se ele sabe qual, que fala só da vitória, da conquista e tal, né? Teria muita gente, né? Mas, graças a Deus, porque a mensagem de Cristo é a mensagem de sermos humildes como Ele, né? E a gente precisa realmente voltar porque a palavra diz, né? E esse exemplo de Apocalipse, cara, isso chocou quando eu não tinha visto esses números, não tinha pensado nesses números, né? É uma única vez, né, que fala de Jesus como leão, a figura de Jesus, o título, e o restante é o cordeiro, é o cordeiro, é o cordeiro, né? Que o nosso coração seja assim tocado, né? Por isso, transformado, que a igreja do Senhor seja transformada, que a gente consiga transmitir isso, né? Servir os pequenos, cuidar com humildade, cuidar com o coração de Jesus, né? Infelizmente, temos pouco disso, né? Na verdade, a igreja evangélica faz muito menos isso do que a igreja católica. Os católicos fazem muito mais servir os pobres, né? Ir ao encontro dos pobres, ir naquelas... vemos tantos desses exemplos, e só uma pequena comparação, né? A gente vê muito mais isso. Os evangélicos gostam muito, nós evangélicos, né? Gostamos muito das quatro paredes, da pregação que quer, né, tocar na pessoa, no emocional, mas a prática do ir ao encontro dos pobres, ela é bem menor. São poucos exemplos daqueles que, de fato, assim, como igreja, sai para ir ao encontro dos pobres, né? E o que Jesus nos ensinou foi isso, cuidar dos pobres. Se você reparar, né, até ele falou a declaração, quando ele abriu, ele leu Isaías, né? Que ele veio para os doentes, os aleijados, os cegos, os pobres, ele veio para trabalhar com eles. E o ministério dele, ele podia juntar um bando de ricos, políticos, reis, governadores ao lado dele. Mas ele não andava no meio dos pobres, andava no meio dos pecadores, né? Ele andava no meio dos que estavam sofrendo e eram necessitados. E esse é o Jesus que a gente vê, né? É o Jesus não andando em carroças de ouro, né? E nem cavalos imponentes, mas andando em burrinho, né? Até a entrada em Jerusalém, ele entra em burrinho, né? Eu costumo brincar, já estou encerrando, que nós somos como um burrinho. Imagina a gente carregando Jesus e aquela multidão aplaudindo, né? A gente ia falar assim, nossa, como eu sou bom, né? Aqui, estou carregando Jesus. Ele ia ficar, né, cheio de si, né, o burrinho. Então, a gente tem que entender que nós somos um burrinho, só estamos carregando Jesus. Mais nada, a glória é toda dele. Só que a gente se acha, né, que tudo aquelas
aquela gritaria e tudo é porque a gente está carregando Jesus. Mas não, aquilo tudo é só para Jesus e para Ele somente. Irmãos, Deus abençoe, toda a glória, toda a honra, né? O Cordeiro é digno de todo louvor, de toda adoração. Glória a Deus. Talvez a gente tenha que adorar mais a Jesus como um Cordeiro nas nossas orações, nas nossas adorações. Adore mais Jesus, né? Como os seres celestiais estão adorando o Cordeiro. Adore o Cordeiro. Amém? Deus abençoe vocês aí. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom final de semana. Glória a Tchau, Deus. tchau. Bom final de semana a todos. Glória a Deus, abraço. Graças a todos. Abraço. É daqui a pouco, vai.